Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mostrar o passo a passo dessa blusinha super fácil feita em tricô, usando o fio barroco natural da Círculo. Eu espero que vocês gostem desse passo a passo e antes de começar a aula, eu já quero te pedir para dar um like aqui no vídeo, comentar para me dizer o que achou dessa peça e compartilhar nas redes sociais para que outras pessoas também tenham acesso ao meu conteúdo. E se por acaso for a tua primeira vez aqui me assistindo, já te inscreve no canal e ativa o botão de sininho para receber as notificações das próximas aulas. E agora, para pegar todas as dicas de material, medidas em centímetro e quantidade de pontos para o tamanho PP até o GG, é só continuar assistindo o vídeo. Para fazer essa blusa, eu usei o fio Barroco Natural 4 e agulhas de tricô número 6. Como o novelo do Barroco Natural 4 vem em 700 gramas, um novelo é suficiente para tecer uma peça, seja no tamanho PP ou GG. Mas se você quiser fazer com o Barroco Maxicolor, que vem em novelos de 200 gramas, eu estou deixando aqui na tela a estimativa de quantidade para cada tamanho. Se você usar o mesmo material que eu ou tiver a mesma tensão de ponto que a minha, pode tecer a peça com a quantidade de pontos indicada aqui na tela conforme o seu tamanho. Se você usar outro material ou tiver uma tensão de ponto diferente da minha, use as medidas indicadas na tela e faça o cálculo dos pontos para poder adaptar a receita. Caso você não saiba como fazer esse cálculo, eu deixei aqui no box de informações o link da aula que eu explico como fazer isso. O cálculo dos pontos deve ser realizado com base no ponto fantasia usado nesse projeto, e as medidas indicadas na tela são referentes à circunferência do corpo. Então, depois de calcular os pontos, divida por 2 para saber a quantidade de pontos para cada parte da peça. E se for necessário, ajuste para que cada uma das partes tenha uma quantidade par de pontos. Para fazer essa blusa, a gente vai precisar tecer duas partes iguais a essa. Eu fiz a minha blusa no tamanho que veste P e eu teci até completar 40 centímetros de comprimento, medindo desde o início da base. Mas vocês podem adaptar o comprimento conforme o gosto de vocês. É só seguir tecendo a repetição do ponto até atingir o comprimento desejado. Eu vou ensinar para vocês a sequência de carreiras para esse ponto fantasia através de uma amostra de pontos. Então, a gente vai começar colocando na agulha a quantidade de pontos necessária conforme o nosso tamanho e depois vai tecer 3 carreiras em ponto tricô. Caso você seja iniciante e não saiba como dar os primeiros passos no tricô, eu deixei aqui no box de informações o link da videoaula onde eu explico o tricô do zero. Depois de terminar essas primeiras 3 carreiras em ponto tricô, que são as carreiras de base para iniciar o projeto, a gente não vai contar essas carreiras para o desenho do ponto fantasia. Então, essa próxima carreira que eu vou começar agora com vocês equivale à primeira carreira da sequência do ponto, ok? Então, eu vou começar essa primeira carreira do ponto fantasia fazendo um ponto em meia, que é o ponto de borda, e agora eu vou começar uma sequência de 2 pontos juntos em meia e uma laçada. 2 pontos juntos em meia e uma laçada. E essa laçada que a gente vai dar na agulha é de trás para frente. Então, eu vou seguir até me aproximar do final da carreira, fazendo 2 juntos em meia e uma laçada. E quando eu chegar aqui no final da carreira, vai sobrar um ponto na agulha da esquerda. E para finalizar, eu vou tecer esse último ponto em ponto meia. Agora que eu finalizei a primeira carreira do ponto fantasia, eu vou virar para o outro lado e vou tecer as próximas 3 carreiras em ponto tricô. Então, essa carreira que eu tô tecendo agora é a segunda carreira do ponto fantasia e eu vou tecer todos os pontos e todas as laçadas que eu tenho na agulha, tudo em ponto tricô. Então, eu vou terminar essa segunda carreira em tricô e vou tecer também a terceira e a quarta carreira em ponto tricô. Finalizei a segunda, a terceira e a quarta carreira da sequência desse ponto, tecendo essas 3 carreiras em ponto tricô. E esse é o resultado por enquanto. Agora eu vou iniciar com vocês a quinta carreira do ponto fantasia. E nessa quinta carreira eu vou dar início à formação do ponto meia alongado. Para fazer essa quinta carreira, a gente vai trabalhar um ponto em meia e uma laçada. Um ponto em meia e uma laçada. E a gente vai seguir até o final da carreira fazendo um meia e uma laçada.
um meia e uma laçada. Quando a gente estiver no final dessa quinta carreira, vai sobrar um ponto na agulha da esquerda e a gente vai tecer esse último ponto em ponto meia. Depois desse último ponto, não tem como dar uma laçada, né? Então, a gente já vai virar para o outro lado. E para começar a próxima carreira, que vai ser tecida em ponto tricô, a gente vai tecer esse primeiro ponto em tricô e vai dar uma puxadinha no fio desse ponto novo, para ele ficar compridinho assim, ó. E agora, a gente vai continuar tecendo essa carreira em ponto tricô, tirando as laçadas da agulha. Então, todas as laçadas que a gente deu na carreira anterior, a gente vai tirando elas da agulha, ó. E tem que tomar cuidado para tirar a laçada e não o ponto, ok? Então, a gente tira a laçada e tece o ponto em tricô. Então, quando a gente tira a laçada, automaticamente esse pontinho aqui fica alongado, ó. Agora, tira a laçada de novo e faz o ponto seguinte em tricô. Tira a laçada e faz o ponto em tricô. Tira a laçada e faz o ponto em tricô. E a gente vai seguir fazendo isso até finalizar essa sexta carreira do ponto. Quando a gente finalizar essa sexta carreira tirando as laçadas, o projeto vai ficar assim meio engruvinhado, ó. Aí a gente dá uma puxadinha para ajeitar esse ponto alongado, para ficar direitinho, tá? Ó, só dá uma ajeitadinha assim que ele vai ficar direitinho. E agora, a gente vai tecer a sétima e a oitava carreira da sequência desse ponto, tecendo os pontos em tricô. Então, eu vou terminar agora a sétima e a oitava carreira da minha amostra e já retorno para mostrar o resultado para vocês. Depois de finalizar a sétima e a oitava carreira da sequência do ponto, se for necessário, deem mais uma esticadinha para baixo para ajeitar melhor os pontos. E para continuar tecendo a peça, é só seguir na repetição dessas 8 carreiras do ponto fantasia até completar a medida de comprimento desejada por vocês. E para quem ficou com alguma dúvida em relação às carreiras de base e em relação à sequência das 8 carreiras do ponto, eu estou deixando aqui na tela para vocês a receita escrita dessas orientações que eu passei anteriormente para vocês, ok? Então, qualquer coisa é só dar um print na tela ou anotar num caderninho e seguir acompanhando novamente o passo a passo que eu fui indicando para vocês. Depois que a gente finalizar o comprimento necessário, conforme o comprimento que a gente quiser, a gente vai fazer o arremate dos pontos pelo lado direito da peça. Esse aqui que eu estou mostrando é o lado direito do ponto, ó. E esse aqui é o lado avesso. Então, o arremate final dos pontos vai ser feito pelo lado direito. E para arrematar os pontos, a gente começa tecendo os primeiros 2 pontos em ponto meia e vai derrubar o primeiro por cima do segundo ponto. Tece o ponto seguinte em meia e derruba o anterior por cima do último. E como a gente tem bastante laçada e o projeto está bem soltinho, quando a gente for finalizar esse arremate aqui, é legal não apertar muito os pontos, tá? Então, tentem deixar eles mais frouxinhos assim na agulha. Então, a gente vai seguir até o final fazendo um ponto em meia e derrubando o ponto anterior por cima do último. Um ponto em meia e derrubando o anterior por cima do último. E depois de finalizar o arremate final dos pontos, a gente vai ter esse resultado aqui no finzinho da peça, ó. E quando a gente estiver fazendo o comprimento total, se por acaso a gente não conseguir completar as 8 carreiras para atingir o comprimento que a gente quer, não tem problema, a gente pode completar as primeiras 4 carreiras que também dá certo. Agora eu trouxe a minha peça em tamanho real para mostrar para vocês de pertinho como ficou o detalhe da minha finalização. Então eu fui tecendo na repetição das 8 carreiras do ponto fantasia e antes de fazer o arremate final dos pontos, eu teci as primeiras 4 carreiras da sequência do ponto. Então, ficou com esse resultado aqui no final da minha peça. Depois de finalizar as 2 partes da blusa, a gente vai posicionar uma sobre a outra e vai começar a fazer a costura. Para quem não sabe como costurar no tricô, aqui no canal tem um vídeo que eu explico com detalhes como fazer isso e eu vou deixar o link dessa aula disponível aqui no box de informações para vocês. Eu vou começar costurando 10 centímetros para formar cada um dos meus ombros.
Então, eu vou costurar 10 centímetros aqui nessa lateral e 10 centímetros lá na outra lateral de cima. E o restante do espaço vai ficar como a abertura do decote. Depois, eu vou costurar aqui as minhas laterais, deixando um espaço para passar os braços. E eu vou deixar aqui na tela sugestões de altura de cava do tamanho PP até o tamanho GG. Mas essas medidas que eu tô deixando aqui para vocês são apenas sugestões. Se vocês quiserem mudar tanto a medida da costura aqui nos ombros quanto a altura de cava, vocês podem adaptar conforme o gosto de vocês, ok? E depois de finalizar as costuras, eu já retorno para mostrar como ficou o resultado. E depois de finalizar as costuras e esconder as pontinhas de fio que sobraram para o lado avesso da peça, a blusa tá prontinha para ser usada. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês tenham gostado de aprender mais esse passo a passo aqui comigo. Quem gostou, lembra de comentar aqui embaixo para me dizer o que achou e de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, um super beijo e a gente se vê na próxima aula. Tchauzinho!